E pronto, gente, nós vamos ver a aula do evolucionismo. Porém, nós vamos fazer uma breve revisão do que foi dado semana passada sobre a origem da vida. Vamos revisar primeiro, né? Relembrando a aula passada, foi dito, né, sobre as teorias da origem da vida, e nós tivemos a teoria do criacionismo, onde afirma, né, fala que a vida veio de uma divindade, de um ser divino, né, independente, cada religião tem a sua divindade, né, então foi algo divino que criou todo mundo, todos os seres vivos. E que dentro do criacionismo tem o que a gente chama de fixismo, tá? Que é o ser vivo, os seres vivos não mudam, eles vieram como estão agora, tá? Eles foram criados dessa forma e não mudaram até os dias de hoje. Então, isso daí é o do criacionismo. E o fixismo tem uma base fortemente religiosa, né? Depois disso, para quem não acreditava em criacionismo, tem a teoria da geração espontânea, né? Ou a famosa abiogênese, que foi defendida principalmente por Aristóteles e afirmava que a vida vinha de algo inanimado, né? Tinha receitas para se criar uma vida, então algo sem vida gerava uma vida, né? E essa era a teoria da biogênese. E a teoria da biogênese, que foi o principal defensor foi o Louis Pasteur, ele provou que a biogênese era uma bobeira, né? Que não fazia sentido e provou que todo ser vivo vem de um outro ser vivo, né? Todo ser vivo gerava uma nova vida. E essa daí surgiu a teoria da biogênese. Temos também a hipótese da panspermia, que ela não é aceita nos dias atuais, porque ela fala que a vida veio de um outro planeta através de meteoros, meteoritos, né? Isso daí não é bem aceito porque como é que então surgiu o primeiro organismo que veio junto com esse meteoro? Então não é muito aceito nem para o vestibular nem nada. E dentro dessas teorias, né, hipóteses, nós temos a hipótese autotrófica, temos uma hipótese heterotrófica de como surgiu a vida, né? Porque na teoria da biogênese, Louis Pasteur afirmou que todo ser vivo vem de outro ser vivo, mas ele não conseguiu provar como é que então surgiu o primeiro ser vivo. Então, um cientista chamado Parin, né, e o seu coleguinha Haldane fizeram aí uma teoria, uma teoria deles, em que imaginaram uma Terra primitiva e que ali foi acontecendo uma sucessiva transformação química, né? Foi ocorrendo ali uma evolução química, né? As moléculas foram se juntando, foram se agrupando até formar o primeiro ser vivo. E tem gente, hoje em dia, a divisão, né? Que esse ser vivo, essa primeira célula, né? Foi semelhante a uma bactéria. E tem gente que defende que era uma bactéria autotrófica e tem gente que defende que era uma bactéria heterotrófica, né? Autotrófica que se alimentava, produzia seu próprio alimento. E heterotrófica que não conseguia fazer isso, né? Então, na hipótese heterotrófica, teve sucessivas evoluções químicas, né? As moléculas foram se transformando até surgir o primeiro ser vivo, e esse ser vivo fazia fermentação. Então, através dessa fermentação, foi sendo liberado aí gás carbônico, e isso influenciou no aparecimento de seres autotróficos, e a partir daí, esses seres autotróficos foram fazendo fotossíntese, né? Liberando aí oxigênio para a atmosfera, e aí começaram a surgir a respiração celular a partir do oxigênio liberado. Na hipótese autotrófica, são esses seres, né, os seres autotróficos que surgiram primeiro. Eles produziam ali o seu próprio alimento. Primeiro que eles vieram lá do fundo do mar, né? Lá bem
como bem lá no fundo, numa região do mar, em que era bem colado no núcleo da Terra, bem profundo, né? Então, ali acreditava-se que havia bactérias que podiam fazer seu próprio alimento através de sulfetos. Então, não utilizavam a luz do sol, mas sim de substâncias químicas. Então, eram seres vivos que produziam seu próprio alimento através da quimiossíntese. Pegavam uma substância inorgânica e transformavam em alimento. E a partir daí que foram surgindo os seres, os outros seres, né? Os heterotróficos que fizeram fermentação e os outros seres que faziam respiração celular. Então, temos essas duas hipóteses aí. O que é mais... As duas caem em vestibular, mas na comunidade científica, a hipótese autotrófica está meio assim que ganhando, está na frente, né? E essa hipótese da evolução química é o que eu falei sobre a evolução das moléculas, né? Elas foram se recombinando ali até se transformar em um primeiro ser vivo. Então, isso daí foi o que eu falei, assim, falei bem rapidinho da aula passada. E agora nós vamos falar de evolução. Primeiro, eu coloquei esse slide aí para vocês entenderem o que é evolução e o que é adaptação. São duas coisas diferentes. Evolução é mudança no ser vivo. O ser vivo vai sofrer uma mudança em que isso pode ser favorável ou não ao meio ambiente, tá? E a adaptação é a sobrevivência daquele ser vivo no ambiente que ele está. Se ele está sobrevivendo, ele está adaptado àquele ambiente, tá? Então, olha só. Aqui nós temos evolução é o processo pelo qual ocorrem as mudanças ou transformações nos seres vivos ao longo do tempo, dando origem... esse aqui está na frente. Dando origem a espécies novas. A adaptação é a capacidade de sobrevivência e reprodução de uma espécie num determinado ambiente. Então, gente, evolução. Como é que eu faço para tirar isso? Tirei. De acordo com as explicações científicas, a enorme variedade de espécies viventes é resultado de processos de transformação e adaptação inerentes à própria vida constituem a evolução biológica. Evolução, gente, nós vamos ter duas teorias, Lamarck e Darwin. Atualmente, o que é mais aceito é a teoria de Darwin, tá? Mas não quer dizer que Lamarck foi descartado totalmente, que ele é o erradão da história. Então, aqui, as ideias mais consistentes foram de Charles Darwin e Wallace. Tá aqui, esse Wallace, ele começou uma pesquisa e enviou para Charles Darwin, e a pesquisa dele foi similar à de Charles Darwin, que Charles Darwin também usou a pesquisa dele para fazer o livro, que é A Origem das Espécies. Né? Então, Darwin usou essa pesquisa também desse Wallace para escrever aí sobre a sua pesquisa e lançou aí a teoria evolucionista ou evolucionismo, né, na época. Primeiro, gente, nós vamos entender o que é Lamarck, tá? Que Lamarck também é um pouco mais antigo que Darwin. Né? Então, Lamarck, aí, olha, ele viveu de 1744 a 1829. Acreditava que os seres vivos atuais surgiram por transformações sucessivas de formas mais primitivas. Ele acreditava, ele foi um dos primeiros a fazer, fazer essas pesquisas com seres vivos, né, de evolução relacionado a mudanças. Então, ele era um cara fixista, ele acreditava que as criaturas não mudavam e acreditava também na geração espontânea. Né? E como teve movimentos na época para derrubar a geração espontânea e tal, ele ficou influenciado por isso e começou a fazer a sua própria pesquisa. Então, aqui, segundo ele, uma grande mudança no ambiente provocaria na espécie a necessidade de se modificar, o que levaria a ter ou desenvolver novos hábitos
ele acredita que o ambiente que faz mudar o ser vivo. Por exemplo, se o ambiente muda, o ser vivo é obrigado a mudar também, tá? Então, aqui, para ele, o ambiente tinha o poder de provocar modificações adaptativas dos seres vivos. Como assim? Nós temos aqui o exemplo clássico de Lamarck, onde temos aqui duas girafinhas, né? Uma que era com pescoço pequeno. Então, a de pescoço pequeno se alimentava de arbustos, que eram um pouco mais baixos. Sendo que, num dado momento, esse alimento de arbustos acabou, não tinha mais, e só tinha as folhas do alto. Então, de tanto ela tentar pegar as folhas do alto, o seu pescoço foi se esticando. Então, essa daí é uma lei do uso e desuso. De tanto ela se esticar para pegar as folhas do alto, porque não tinha mais as folhas de baixo, o seu pescoço acabou ficando maior. Então, de tanto usar, o órgão aumentou. Então, aqui, olha, afirmava que se para viver em um ambiente fosse preciso usar muito um órgão, aquele órgão hipertrofiaria, né, aumentaria, enquanto os órgãos e partes não usadas atrofiaria, né? Quando não se usa, a tendência é se atrofiar, né, ficar menor, até desaparecer com o passar do tempo. Então, Ih, gente, passei 2 vezes. Então, ele acreditava que quanto mais você usava, esse órgão aumentava, ou quanto menos você usava, esse órgão atrofiava. Essa daí era a lei do uso e desuso. E que não pode não. Ele falou de uma maneira não muito correta, mas a ideia que ele passou, vocês vão ver que é usada até o dia de hoje. Isso eu vou falar mais para frente. Tem uma outra lei também, que ele falava que essas características adquiridas, né? Por exemplo, a girafa do pescoço pequeno, curto, que começou a esticar e ficou com o pescoço longo. Ele acreditava que essa característica adquirida fossem passadas aí aos seus descendentes. Então, tudo que era modificado pelo ambiente nesse ser vivo era passado adiante, tá? Então, essa é a lei da herança dos caracteres adquiridos, em que o próprio Darwin também acreditava nessa lei. O que era mudado no ser vivo era passado adiante. Esta lei postulava que qualquer aquisição benéfica seria transmitida aos seus descendentes, que assim passariam de geração em geração. Então, aqui tem um exemplo, né, de membranas, que antigamente, as membranas de aves, né, que antigamente não havia. Com o tempo, foi se adquirindo essas membranas pela necessidade de nadar, né, que essas aves tinham que nadar, então foi adquirindo essas membranas, né, nos dedos das patas, e essa característica foi passada adiante. Então, essa é a lei da herança dos caracteres adquiridos. Então, temos duas leis de Lamarck: lei do uso e desuso e a lei da herança dos caracteres adquiridos. E nós temos Charles Darwin, né, que foi logo depois de Lamarck, né? Ele também foi influenciado por Lamarck. Lamarck hoje tem uma influência forte hoje em dia, né? Na verdade, há estudos que se baseiam nas leis de Lamarck, porque hoje, com o estudo de epigenética, né? Não sei se vocês já ouviram falar, mas depois se quiserem, podem até pesquisar. A epigenética, gente, é baseado nas leis de Lamarck, porque hoje é comprovado que, por exemplo,
quem tem uma tendência muito de beber ou de fumar pode passar esse jeito, né, adiante para os seus descendentes, para os seus filhos. Claro que características no DNA, né? Fatores, por exemplo, como radiação, há fatores ambientais e isso modifica o ambiente, modifica o ser vivo. Então, Lamarck não estava tão errado assim. É como muitos professores aí afirmam sobre o Lamarck que estava errado, mas radiação é um fator ambiental que influencia sim no meio ambiente, costumes e jeitos, por exemplo, fumar e bebidas, né, pode se passar para os seus filhos. Ansiedade também é um meio que se pode ser transmitido. Isso daí é tudo estudado pela epigenética, tá? A epigenética é um ramo da genética que estuda essas transmissões, essas pequenas coisinhas. Agora, gente, nós vamos estudar sobre Charles Darwin, que viveu aí de 1809 a 1882. Ele, em todos os lugares que passou, deixa eu só ler primeiro. Em todos os lugares que passou, Darwin reuniu grandes coleções de rochas, plantas e animais, fósseis e vivos, que foram enviados à Inglaterra. A partir disso, Charles deu início à sua obra Origem das Espécies. Gente, ele era alguém. Todas as pessoas que eu estou falando, Lamarck, Darwin, até outros que eu citei na teoria, eram pessoas poderosas, tá? Eram pessoas de família rica e por isso também tiveram destaque na ciência, porque antigamente não bastava ter o estudo. Antigamente você tinha que ter aquele tal de poder da família. Então, Charles Darwin, Lamarck, todos eram de famílias assim, digamos que poderosas. E aí ele conseguiu fazer os estudos dele. Primeiro ele tentou ser médico, não conseguiu. E aí depois ele se juntou com um grupo de pesquisadores que se reuniu num navio e fizeram viagens por aí. Então eles passaram pelo Brasil, eles passaram pelo Chile, eles passaram pela Oceania, pela Austrália, né? Então eles foram rodando o mundo. E essa obra, A Origem das Espécies, acho que durou mais de 20 anos, se eu não me engano. Menos de 20 não foi. Então, para ele publicar esse livro, um livro, né? Origem das Espécies, levou tudo isso de tempo. Logo depois, nasceu a famosa doutrina darwinista da seleção natural, da luta pela sobrevivência ou da sobrevivência do mais apto. Pedra fundamental do seu livro, que foi publicado em 1859, sob muitas críticas. Então, olha só. O que Darwin falava, né? Os principais conceitos de Darwin. Origem das espécies por meio da seleção natural. As modificações do ambiente poderiam levar a uma luta pela vida e, por consequência, a uma seleção natural. Os indivíduos mais aptos sobreviveriam e os menos, aos poucos, iriam desaparecendo sem deixar descendentes. Então, gente, vou usar o mesmo exemplo, né, que é da girafa. No Lamarck, ele falava que havia uma girafinha com o pescoço curto, e de tanto ela esticar o pescoço dela, ela se transformou e ficou com o pescoço longo, né? Então foi uma transformação da mesma linhagem, da mesma espécie. Darwin não acreditava nisso, acreditava que no meio ambiente já existiam a espécie da girafa com pescoço pequeno e a espécie da girafa com pescoço longo, né? Então, tinha ali comida para as duas, né? Comida assim mais embaixo, como os arbustos, e comidas assim em topos de árvores. Em um belo momento, a comida, esses arbustos podem ter acabado e não teria como essa girafa de pescoço pequeno alcançar as folhas de cima. Então,
O que vai acontecendo? Se não havia comida, não tinha como ela sobreviver, ela não estava mais adaptada àquele ambiente. Ou seja, aí se usa uma metáfora, né, que o ambiente selecionou o mais apto. A girafa de pescoço mais longo, para aquele momento, estava adaptada para aquela situação. A de pescoço mais curto não estava mais, houve uma modificação no ambiente e que ela não conseguiu se adaptar. Então, isso que a gente chama de seleção natural, tá? Não é uma floresta selecionando você vai sobreviver. Não, não é ao pé da letra. Tá? É só um modo de dizer seleção natural. É o ambiente selecionando ali os mais aptos para aquele ambiente. Então vamos lá. Ai. Assim, o caso das girafas de Lamarck poderia ser explicado de outra maneira. Não eram girafas que, de tanto esticar o pescoço, giravam descendentes de pescoço longo. Segundo a hipótese de Darwin, como apenas a girafa de pescoço comprido conseguia alcançar a copa da árvore, era aquela girafa que iria sobreviver melhor. E as outras que não alcançavam tenderiam a sumir, né? Ia morrendo, né, gente? Porque não estava adaptada. Dessa forma, ao longo de muitas gerações, toda a população seria composta de girafas de pescoço comprido. A espécie, então, teria se transformado. Então, não foi uma espécie de pescoço curto que ganhou uma característica. Já havia as duas espécies na época, né? E uma delas sobreviveu ali naquela situação. Então aí, darwinismo, né? Atualmente tem todo o crédito da comunidade científica mundial, né? A teoria sintética da evolução, também denominada neodarwinismo, que incorpora os conceitos modernos da genética, as ideias essenciais de Darwin sobre seleção natural. Primeiro, gente, para quem for, não sei se tem alguém fazendo que vai fazer biologia e tal, porque na faculdade, neodarwinismo e teoria sintética são duas coisas diferentes. Historicamente, neodarwinismo surgiu primeiro e teoria sintética surgiu bem depois. Mas no ensino médio, essas duas são semelhantes, né? São sinônimos para o ensino médio, né? Mas quero deixar claro aqui que não é bem assim, mas para o Enem, se eles falarem teoria sintética da evolução, estão falando de neodarwinismo. E agora, gente, nós vamos falar sobre a seleção natural, né? Como é que acontece seleção natural? Seleção natural, gente, é do darwinismo, tá? Neodarwinismo a gente vai ver mais para frente. Neodarwinismo. Seleção natural escolhe os melhores genes e combinações com o objetivo de adaptar melhor o organismo ao ambiente. Então, é a seleção dos mais aptos, só é a seleção dos sobreviventes, né? Aqueles que vão conseguir sobreviver. Pegando exemplos de hoje em dia, podemos falar, por exemplo, do peixe. Por exemplo, peixe. Um peixe qualquer. Está lá no fundo do mar, nadando, comendo, se reproduzindo. Ali naquele ambiente, o peixe é adaptado. Ok. O peixe está lá adaptado, vivendo e sobrevivendo. Então, ele está de acordo aí com a seleção natural, né? Mas se a gente pegar esse peixe e botar aqui na terra, né, na superfície, ele vai continuar sobrevivendo sozinho? Não vai. Então, a partir do momento que esse ambiente mudou para esse peixe, ele não está mais apto para a vida na superfície, né? Então, ele não é um ser adaptado. Então, o meio fez uma seleção e ele não conseguiu sobreviver. Ele
né, vai naturalmente morrer, porque por conta de várias coisas, né? Porque ele não tem uma locomoção adaptada para cá, para a vida de superfície, não tem uma respiração adaptada. Várias coisas não é adaptada a esse ambiente. Então, é uma seleção que é natural, mas não é ao acaso, né? Ela não é uma coisa aleatória. Ele simplesmente, o ambiente mudou, ele não conseguiu sobreviver por N razões, tá? Coisas que a gente vai ver mais para frente que tem situações que podem sim ser aleatórias. Vou falar isso mais para frente. Então, como a gente tinha parado nesse slide, né? Agora não quer ir. Oxe, Jesus! Agora foi. A gente já estava falando de seleção natural e temos aqui uma crítica a Darwin, né? Darwin. Sua teoria só foi aceita pelo meio científico apenas no século XX, depois das descobertas de Mendel acerca da transmissão hereditária de caracteres. Importante falar, gente, que Darwin, na publicação original de Darwin, ele explicou sobre evolução, seleção natural, mas ele não sabia explicar sobre como que essas características surgiam, né? Como é que eram passadas, como é que surgiam, como é que essas variações iam surgindo nas espécies. Darwin não conseguiu explicar isso. Isso surgiu bem depois com as pesquisas de Mendel. Mas, na verdade, bem depois não, né? Porque Mendel, quando ele nasceu, Charles Darwin já era vivo, e eles meio que... Mendel era mais jovem, claro, mas o Mendel, quando realizou os trabalhos dele, Charles Darwin ainda era vivo, né? Enviou até trabalhos para Darwin, só que ninguém entendia o que Mendel falava, porque Mendel falava sobre genética, e era um termo muito complexo para a época. Então, as pesquisas de Mendel, feitas naquela época de 1800 e alguma coisa, não foram levadas adiante, porque ninguém entendia, não davam bola para Mendel. E Mendel foi realmente estudado em 1900 e alguma coisa, acho que foi 1920. Então, a partir das descobertas de Mendel, que deram mais importância ao trabalho de Darwin também. Agora, a crítica a Darwin. Embora seja sensacional a sua teoria, ela é considerada incompleta por não explicar as causas das variações existentes entre os componentes de uma certa população. Porque Darwin não conhecia, não havia conhecimento antigamente sobre mutação. Ele não sabia o que era mutação, não sabia o que era alelo, genética, não entendia nada. Então, ele não conseguia explicar isso e ficava um pouco incompleto, de fato. Isso só veio depois das descobertas de Mendel, e mesmo assim, Mendel acabou falecendo, e só depois que Mendel faleceu que as pesquisas de Mendel foram realmente levadas a sério, e em 1920 começaram a pegar o que Mendel estudou e fazer aí os estudos de genética que temos hoje. Então, gente, o que cai muito em vestibular é semelhanças e diferenças entre Lamarck e Darwin. Isso cai pra caramba, muito. Então, é sempre importante destacar o que um falava, o que o outro falava, qual era a diferença entre eles. Tá? Por exemplo, aqui em Lamarck, o meio cria necessidades que induzem mudanças nos hábitos e nas formas dos indivíduos. Quer dizer, o ambiente que faz você se mudar, né? O ambiente que muda você. Charles Darwin. O meio exerce uma seleção natural que favorece os indivíduos portadores das características mais apropriadas para um determinado ambiente e num determinado tempo. Ou seja, se você é um ser vivo, né, ele acreditava que o ser vivo já nascia pronto, e se você está adaptado àquele ambiente, vai sobreviver. Se você não está adaptado, então vai morrer. Então era assim, o meio não mudava. O ser vivo já nascia pronto, o ambiente já estava pronto. Se havia compatibilidade ali de sobrevivência, ok, né?
As novas características conseguem-se pelo uso ou desuso repetido de um órgão ou parte do corpo. As novas características se conseguem pelo uso ou desuso, né? Por aquela lei que se você usar muito um órgão, vai acabar se alongando, né? Ou atrofiando pelo desuso. No Charles Darwin, no seio de uma população, certos indivíduos apresentam características que lhes conferem uma melhor adaptação em relação aos outros. Ou seja, que os seres vivos já nasciam prontos e uns eram melhores que outros, tá? Não é uma transformação. Aqui. As características adquiridas são transmitidas aos seus descendentes. Ou seja, as características que foram adquiridas pela lei do uso e desuso também são passadas para os filhos, né? Aí no Charles Darwin, mais aptos vivem mais tempo, reproduzem-se mais e transmitem as suas características aos descendentes. Então, assim, que os aptos, né, os seres vivos mais adaptados, por eles estarem ali sobrevivendo, têm mais tempo de passar aquelas suas características adiante. E aí, gente, com o tempo e com Mendel, foi surgindo o neodarwinismo. Nós temos o lamarquismo, nós temos o darwinismo, que fala sobre a seleção natural, não havia mutação, tá? E aonde que vai entrar o conceito de mutação, né, numa evolução? É agora aqui no neodarwinismo. Neodarwinismo é tudo aquilo que o darwinismo falava, mas aí se inclui o conceito de mutação, de genética, nessa parte. Aqui, Darwin não conseguiu explicar as causas das variações individuais. Isso foi surgindo com o tempo, né? Então, o que que houve? Como que ocorriam aquelas variações? Por mutação, por recombinação, né? Isso influenciava o indivíduo. Mutação e recombinação genética também garante uma variabilidade genética. Variabilidade genética garante assim uma evolução, uma adaptação melhor para o indivíduo. E aí esse indivíduo sofria modificações, sofria mudanças, e com essas mudanças, o meio ambiente que ia ver se essas modificações eram boas ou ruins. Se elas eram boas, o organismo estava adaptado. Se elas eram ruins, o organismo morria. É aqui que surgia, né, a pressão da seleção natural. O indivíduo, então, ele se modificava, sofria mutação, mudava, tinha variabilidade genética, né? Se transformava e se mudava através de anos, isso, tá, gente? Sofria a seleção natural e se adaptava. Se adaptava de acordo com suas características, tá? Então, a teoria moderna ou sintética da evolução. Darwin não conhecia plenamente os mecanismos biológicos responsáveis pela diversidade biológica. Isso levou a críticas que, na ocasião, ele não podia responder satisfatoriamente, né? Aquele negócio que Darwin não conhecia a genética. Com o surgimento da genética, pode-se ampliar o conhecimento dos processos evolutivos. Então, olha só, antes, né, a gente estava falando aí entre 1800, acho que foi 1808, 1800 e alguma coisa, e já estamos em 1930. Como é que durou, né, a pesquisa sobre evolução? A teoria sintética da evolução se baseia em 3 fatores. Alô, pessoal, vocês estão aí? Tem alguém aí? Eu estou na Netflix. Ih, estão vendo filme. Estamos aqui, professora.
Relaxa. Ah, pensei que eu tava falando sozinha, gente. Que susto. Ótimo. É porque eu tô sem Não. fone. Ah, Aqui em casa tá uma barulheira, por isso que eu tô tá desativado. beleza. Não, tudo bem. Era só para dar um oi, um ok, um olá. Então. Essa teoria, né, o neodarwinismo, possui três fatores para acontecer, para ocorrer. O que uma evolução precisa, né? Então, olha só, tem a mutação gênica, que é a famosa mutação no DNA. Recombinação, isso aqui a gente viu na aula de meiose, tem o crossing over, a gente vai falar disso. E também a seleção natural, já feita por Darwin, na teoria darwinista, né? Nós vamos falar de cada um. Aí esses três aí dá uma variabilidade genética, né? E ai, caramba, não passa. Por que às vezes passa, às vezes não passa? Agora foi. Então, gente, na mutação gênica, acontece ao acaso. Mutação é quando o seu DNA, a parte de um gene teu, sofre uma modificação e aí isso daí é expressado também de uma forma diferente no seu fenótipo, né? O indivíduo sofreu uma mutação, sofreu uma mudança ali no seu DNA e se mudou, né? Se transformou, já não é mais a mesma espécie. Isso Darwin não explicava. E aqui nós temos um exemplo. Nós temos aqui toda uma linhagem de uma espécie azão. E quando entra esse azinho vermelho é porque sofreu uma mutação, tá? Que aí deu origem, né, a mais dois exemplos, dois indivíduos. Deu mais dois indivíduos dessa mutação. E nessa mutação ainda ocorreu uma outra mutação, que é nesse azulzinho aqui, ó. Esse azul linha, se a linha é uma mutação do indivíduo que já tinha sofrido uma mutação. Então, assim, acontece ao acaso. Isso aqui quer dizer que os organismos vão se transformando, vão se modificando, e é isso aqui que é uma variabilidade genética. Então, olha só, de um organismo só, nós vamos ter, de uma espécie, né? De uma espécie só, nós vamos ter três no final. A espécie azão, a espécie vermelha e a espécie azul. E aconteceu assim, ao acaso. Não tem explicação, tá? Nós temos aí também a recombinação, né? O que é uma recombinação? Nós temos aí, dentro da recombinação, nós temos a segregação independente. Lá na meiose, que temos ali os gametas e tal, né? Eles se comportam em pares. Lembram dos cromossomos homólogos? Os cromossomos, ó, o um é igual ao outro, então eles formam pares. Quando se formam os gametas, não vai os dois pares não, o par, né, inteiro para um gameta. Tem que ser, se são metade dos cromossomos, tem que ser metade, um para cada lado. Então, esse par aqui vai um para uma célula e o outro para outra célula, tá? Não pode ir os dois de uma vez. E aí, esse modo de se comportar na meiose é o que faz variadas combinações. Porque, olha só, nós temos 23 pares disso aqui. Então, dá para fazer várias combinações, porque eles são independentes. Não são necessariamente grudados. Esse aqui pode se combinar com outro par de cromossomo. Então, isso daí dá uma variabilidade genética. São recombinações. Aqui, então, está explicada a segregação independente. Olha, isso aqui é uma meiose, é um exemplo de meiose, e que Mendel chamou isso de segregação independente. Aqui vocês estão vendo até por cor, né? Por exemplo, olha só. Aqui nós temos um cromossomo
né? Ele está duplicado, fazendo par com esse xizinho aqui. Então, gente, olha só, o vermelho não necessariamente tem que estar junto com o rosa. Aqui, ó, no final, nós temos vermelho com verde, a rosa com azul, vermelho com azul, rosa com verde, e por aí vai. Então, isso dá variadas combinações, né? Nós temos 46 e imagina. Crossing over, que é um evento em que falei para vocês na meiose. Oxi, o que não foi? Agora foi. É um evento em que a troca de segmentos de cromossomos, né? Nós temos um par de cromossomos aqui, vermelho e azul, em que eles trocam pedaços, olha, eles trocam pedacinhos de genes entre eles, e aí, ó, o vermelho fica com uma perninha do azul e o azul fica com uma perninha do vermelho. Essa troca de segmentos é chamado de crossing over ou permutação, e que também faz parte de uma recombinação. Isso daí nada mais é que uma recombinação aí de segmentos de DNA. Ué, sim. E por último, né, nós temos aí que faz parte da teoria sintética, evolução, a seleção natural, que já foi explicado para vocês, que é o meio ambiente influenciando, não influenciando, né, mas selecionando os seres vivos. Então, assim, vai ter esse desenho aqui que simboliza que há várias espécies. Assim, sempre nasce muitas espécies. Já repararam que, por exemplo, um inseto não põe só um filhote, dá muitos filhotes. Né? E isso não acontece só em um inseto, acontece em quase todos os seres vivos. Não tanto em mamíferos, né? Por exemplo, elefantes, por exemplo, baleia, por exemplo, de uma forma menor, numa escala menor. Mas tem espécies que botam vários e vários ovos e descendentes, e nem todos conseguem sobreviver. Eles estão passando pela seleção natural. E também nós temos outros fatores do evolucionismo, né? Já expliquei que a seleção natural não é aleatório. Nós temos ainda a deriva gênica. Seleção natural, você seleciona a partir de características. Então, se o indivíduo tem a característica tal, 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 para sobreviver em determinado ambiente, ele vai sobreviver. Se não tiver, ele morre. Ou seja, não é de uma maneira aleatória, né, ao acaso. Deriva gênica já é, porque ele tem muito a ver com catástrofes ecológicas. Por exemplo, se acontece um tsunami, e aí? Se acontece um tsunami, gente, nem o mais adaptado vai conseguir sobreviver. Então, é de uma maneira aleatória. Vem um tsunami, um furacão, às vezes o mais adaptado não consegue sobreviver, mas, por exemplo, numa sorte, um fraquinho ali, uma espécie, um indivíduo fraquinho conseguiu estar num local em que não foi atingido pelo tsunami ou pelo furacão e sobreviveu. Ou seja, gente, foi aleatório, foi ao acaso. Né? Então, devido às catástrofes aleatórias, ao acaso, ecológicas, que vai meio que selecionando, né, os seres vivos. Então, deriva gênica é isso, é ao acaso. Também podemos falar sobre erupções vulcânicas, eu falei de tsunami, fogo em florestas, acontece muito. Fluxo gênico é um outro fator do evolucionismo, muito importante também, falado pra caramba em prova, é assim, que é a migração de alelos de uma população para outra. Como assim? Por exemplo, eu estou falando muito por exemplo hoje, porque teorias da evolução, gente, se eu não falar em exemplos, vocês não vão entender nada. Eu sou um homem
com cabelo azul, aqui no Brasil. Sou um homem com cabelo azul aqui no Brasil e por exemplo, lá um país aí, lá na Alemanha não tem ninguém com cabelo azul. Aí, o que eu faço? Eu vou para lá, colocar minha característica lá, né? Faço ali a reprodução, vou deixando descendente com meu cabelo azul. Então, isso, eu estou transferindo a minha genética, que só dava aqui no Brasil, para a população lá da Alemanha, que aí eles também passam a ter cabelos azuis. Então, essa mudança, essa migração da genética é chamada de fluxo gênico, tá? Mas aí, falando mais da seleção natural, porque nem sempre a seleção natural dá para ver, né? Em outras situações dá para ver e outras não dá para ver. Essas aqui eu coloquei um exemplo em que está acontecendo uma seleção natural por predação. Então, aqui, para Darwin, todos os organismos lutam pela própria sobrevivência. Lutam não somente de brigar, tá? Não é sair no soco. Lutam pela sobrevivência no modo de moradia, no modo de comida, fugir de predadores, se acasalar, né? Também temos aí uma seleção sexual, em que os indivíduos também sofrem essa seleção, as fêmeas na natureza, são elas que vão escolhendo os machos, pode ser pela plumagem, pelo macho que tem melhor plumagem, pelo macho que tem mais cuidado com a prole, ou por aquele que tem um canto melhor. Então, essa seleção da fêmea pelo macho, por características que ela deseja, é uma seleção sexual. Alguns casos são mais evidentes, que são essas que eu botei na imagem. A presa luta contra o seu predador, o predador deve caçar com eficiência e etc. Né? Essa aqui é uma característica de seleção natural, que são bem evidentes, que a gente consegue ver, né? Outros casos não são tão evidentes, por exemplo, disputa de machos por fêmea. Qual a vantagem do macho em ser mais chamativo? Né? Gente, os machos querem deixar descendentes. Então, por isso que eles são tão chamativos assim para a fêmea. Plantas que competem com outras por melhores condições, né? Na imagem abaixo, onde nós temos aqui um exemplo, né? Essa segunda imagem aqui, nós temos, acho que é o quê? Milho? Não sei, uma planta onde as raízes delas estão muito perto uma da outra. Então, ali vai acontecer uma competição por nutrientes dessa terra. E aqui é um pavão lindo, maravilhoso, se exibindo para uma fêmea que vai selecioná-lo ou não. Isso, gente, provas da evolução, que horas tem? Provas da evolução vou deixar para a semana que vem, que eu vou falar mais sobre evidências evolutivas, tá? Porque senão, isso daí já é um outro assunto, né? Opa! Então, gente, semana que vem tem mais. Deixa eu parar aqui.